Graça e paz, igreja, amém? Amém. Eu sinto muito feliz por estar na casa do Senhor, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Se eu não tivesse a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nesta noite, eu já saí de posse da minha vitória. Porque ele foi chamado para adorar e adoramos a Ele em espírito e em verdade, amém? Toma o seu assento em nome de Jesus, para você procurar comigo a palavra com calma. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar da travessia do Mar Vermelho. Talvez você possa estar pensando, pastor, eu já conheço essa palavra de có e salteado, mas eu acordei na madrugada para orar e o Senhor disse assim: relembra o meu povo, relembra a minha igreja, porque o Mar Vermelho naquele momento se tornou obstáculo, dificuldade para o povo de Israel passar. E hoje não é diferente nos nossos dias. Fala para eles. Às vezes eles sabem, conhecem a palavra, mas na hora de enfrentar os mares da vida não sabem a quem clamar, pastor Rafael. Então, relembra para eles os feitos que eu tenho feito e ainda vou fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acreditam nisso? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tremendo e poderoso é o Senhor. Amém, amados? Fala com o teu irmão. Não fala comigo que eu quero ouvir a palavra. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14. Tem que pôr, ó, verdade, chegou. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo encontrou aí? Quem não tem uma Bíblia, acompanha conosco aqui no Data Show em nome de Jesus. Êxodo 14, a partir do verso 15, diz assim: epígrafe, a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira e de maneira que em toda a noite não enxergou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e a sua direita e a sua esquerda, e você diz: glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, esse texto descreve um dos maiores milagres na história do povo de Israel. Quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, louvado seja Deus, para que os israelitas passassem em seco, louvado seja Deus, para escapar do exército egípcio. Esse milagre aconteceu após a libertação do povo de Israel
louvado seja Deus, da escravidão no Egito, quando eles estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Amém? E aqui eu separei alguns tópicos. O primeiro tópico diz assim: a situação impossível dos israelitas. O povo de Israel estava diante de um grande obstáculo. O Mar Vermelho se tornou um obstáculo. Já pensou? Você olhar para frente e enxerga o Mar Vermelho. Olha para trás, está sabendo que o adversário, o exército egípcio, vem perseguindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles estavam em uma situação, humanamente falando, difícil de ser resolvida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o exército dos sírios vinha em busca ali, para que eles tentassem voltar, porque o Senhor endureceu o coração do exército sírio. Então, ali não havia alternativa humana, aos olhos humanos não havia como se escapar. E nas nossas vidas, muitas vezes, nos encontramos em situações onde não haver soluções para os nossos problemas. Isso pode ser um problema financeiro. Talvez você olha, credor cobrando. Lembra da passagem da viúva? Talvez ela também se viu ali sem situação, em situação que não poderia fazer nada, né? Talvez pode ser um relacionamento quebrado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma doença grave que talvez você passou no médico e o médico diz: ei, aí não tem mais jeito, leva para casa, para morrer em casa. Ou então uma sensação de você estar encurralado. É real, mas mesmo diante de um grande obstáculo, louvado seja Deus, Deus age de maneira sobrenatural, como Ele agiu naquele Mar Vermelho. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram os momentos de grandes dificuldades, mas foram libertos por meio da intervenção sobrenatural de Deus. É por isso que a palavra do Senhor, Ele vai nos dizer: sem mim nada podereis fazer. E ainda tem pessoas que não acreditam, que é incrédulo, acham que pode fazer com as suas próprias forças. Não, sem Deus, meu amado, estamos perdidos. Como disse a palavra, num beco sem saída, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Nem qual é o obstáculo que você está enfrentando. Glória a Jesus. Mas Deus vai estar agindo em teu favor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. O papel da fé em Deus nas dificuldades. Quando os israelitas estavam em pânico, com medo, louvado seja Deus, Moisés foi encorajado. Ele foi encorajado primeiro, depois ele encorajou ao povo a dizer ao povo: não temas, porque Deus nos fez promessa de nos libertar do Egito. Glória a Jesus. Às vezes nós se calamos diante de obstáculos. Nós que somos líderes, tem muitos líderes covardes, né? Que no meio de um obstáculo precisamos ser mais fortes de que aqueles a qual nós lideramos, porque depende, eles precisam e eles acham, e é a verdade, de que de nós vai vir uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. E foi assim que aconteceu com Moisés. Aleluia. Moisés disse para ele: olha, não temas, porque nós vamos passar do lado de lá, nós vamos ser livres. Essa promessa não foi feita por homem, foi Deus que nos fez a promessa.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das lutas, louvado seja o nome santo do Senhor. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Louvado seja Deus. Moisés confiava de que Deus tinha o controle da situação. Por isso ele, primeira coisa que fez, obedeceu e estendeu a sua mão sem murmurar. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós estamos de frente de obstáculos, de dificuldade, dos males da vida. E Deus envia, mas a gente duvida. Será que esse mar vai se abrir? Será que essa muralha vai cair por terra? Ei, mas a Bíblia diz que Moisés obedeceu. Já sabemos nós que a obediência gera bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, quando enfrentamos, aleluia, os males da vida, o primeiro passo é confiar em Deus e agir em fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, a fé em Deus não significa ausência de medo. Talvez você vai dizer: olha, eu não tenho medo porque eu tenho fé em Deus. Sim, é verdade, mas ela não significa ausência do medo, mas é confiar em sua capacidade de prover uma solução, de prover uma saída. Amém? A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a qual Josafá ele recebe uma notícia, e era mal notícia. Olha, o teu adversário está vindo aí. A Bíblia é bem categórica em dizer que Josafá ele teve medo. Glória a Deus. Mas o medo de Josafá não paralisou Josafá. Aleluia. Não. Ele se colocou na posição, colocou todo o povo. A Bíblia vai dizer que até os animais jejuou. E o Senhor ele se agrada dessa atitude. E ele disse para Josafá: essa peleja você não tem que pelejar, mas se põe na posição e verá o que eu vou fazer. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, amados, não temas, não tenha medo, mas também, se tiver medo, mas não pare, não desista. Acredite que o Senhor, Ele é o socorro na hora da angústia. Você acredita? Glória a Jesus. Igreja, quando chegarmos os nossos obstáculos nas mãos de Deus, Ele age em nosso favor. Glória a Jesus. Eu e você não conseguem resolver. É situação impossível para mim e para você. Entrega a Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Porque talvez você não esteja vendo, não esteja sentindo, mas nesse exato momento, aquela solução que você tanto deseja, o milagre que você não pode fazer, Ele pode nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. O poder sobrenatural de Deus para abrir caminhos. Glória a Jesus. Deus agiu de maneira milagrosa. Por isso que eu disse que é um dos maiores milagres do povo de Israel. Ele abriu o mar de maneira milagrosa ao dividir o mar vermelho, tornando em terra seca. Foi algo sobrenatural. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor, que não poderia ser feito por mãos humanas. Nenhuma força humana poderia fazer isso aí. Glória a Deus. O poder de Deus, Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Aleluia. De abrir portas aonde não há porta. Glória. De fazer caminho aonde não há caminho, aonde só há obstáculos. Todos acreditam nisso? Todos acreditam. Glorifique o nome do Senhor. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que adoramos. Glória a Jesus. Queridos,
A mesma fidelidade que Deus demonstrou ao abrir o mar vermelho, aleluia, para os israelitas, Ele demonstra para com as nossas vidas, nesse dia que se chama hoje. Por quê, pastor? Porque Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Às vezes eu posso mudar. Muitas vezes é uma porcentagem maior. Se as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, principalmente algo espiritual, que não é feito como a gente quer. Sabemos nós que há um tempo para todas as coisas, mas a gente não entende isso. Quando as coisas não acontecem, a gente quer fazer igual a esposa de Ló, quer olhar para trás, quer voltar atrás. Ei, mas não é assim. Não, louvado seja Deus. A gente pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Que é legal, aleluia, é que talvez o homem, se for um negro, ele não quer dar uma oportunidade. Se for um analfabeto, ele vai mandar ter uma formação acadêmica, mas ele não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele continua o mesmo, operando um milagre na nossa vida. Só você que acredita, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, o apóstolo Paulo, em sua vida, experimentou milagres poderosos de Deus, como a sua libertação na prisão em Filipe, quando ele e Silas oravam e o outro cantava. A Bíblia diz que veio um terremoto e Deus abriu as portas da prisão. Glória a Jesus. Da mesma forma, Deus pode abrir portas espirituais, físicas, para os que clamam, para os que adoram. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Jesus. O Senhor que abre caminho de libertação. Oh, aleluia. Deus não apenas abriu o mar, mas também garantiu a segurança do povo de Deus, do povo de Israel, ao longo de todo o processo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Quando o exército do egípcio tentou atravessar o mar, a Bíblia vai nos dizer que as águas retornaram e os egípcios morreram todos afogados. Glória a Deus. Garantindo que o povo de Deus fosse completamente libertado. Deus não faz nada pela metade. Glória a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor opera um milagre sobre o cego de nascença, a Bíblia diz que o cego via algo convulso, e o Senhor pergunta para ele: está vendo alguma coisa? Ele diz assim: eu estou vendo algo como se fosse bastante água. E o Senhor vai lá e faz a obra por completa, porque Deus é Deus de obra completa. Glória a Deus. Só você que acredita, glorifica o nome santo do Senhor. Talvez, igreja, você esteja vivendo, esteja sendo escravo de algo que você não consegue se libertar por completo. Deus te liberta. Oh, aleluia. Hoje você é livre. Glória a Deus. Receba libertação nesse dia que se chama hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Escute isso aqui. Quando Deus age em nossas vidas, Ele não apenas nos liberta, mas nos dá a vitória. Aleluia. Vitória completa sobre os nossos inimigos. Glória a Deus. Sobre os nossos inimigos, sobre os nossos obstáculos. Ele não faz nada pela metade. Glória a Jesus. Amém, amados? O quinto tópico diz assim: o Deus que abre o mar em nossas vidas. O Deus que abriu o mar vermelho,
está conosco, pronto para agir de forma sobrenatural em nossas vidas. Você acredita? Você acredita? Glorifique o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Queridos, não importa o tamanho dos obstáculos, Deus tem poder para abrir caminho aonde não existe saída. Glória a Jesus. E nos guiar à libertação. Então, o que cabe a mim e a você, que não sabe fazer milagre, cabe a mim e a você confiar, ter fé em nome de Jesus Cristo. E o que mais, pastor? E obedecer. Glória a Deus. E aí, quando eu tenho fé, quando eu confio, quando eu obedeço, aí eu posso descansar, porque o milagre é com certeza. Quantos creem? Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra vai nos dizer que sem fé é impossível de agradar a Deus. Tem pastores, tem ministros que falam: sei, se não for por a sua fé, é por a minha. Não, você está inventando, porque é a palavra que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, igreja do Senhor, nesta noite, com esta lembrança deste milagre tão glorioso, que você, louvado seja Deus, ouviu aqui neste lugar, eu quero concluir essa mensagem, louvado seja o nome do Senhor, dizendo para você que o Deus que abriu o mar vermelho continua sendo o mesmo Deus que pode abrir os mares da nossa vida. Louvado seja Deus. Não importa o que estamos enfrentando, glória a Jesus, Deus é capaz de fazer o impossível possível. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando colocamos a nossa confiança nele, ele abre caminho de libertação e vitória. Você pode glorificar a Deus? Glória ao Senhor, porque ele é bom. Porque ele é bom em todo tempo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.